Pessoal, vamos iniciar a correção de hoje, dia 22 de outubro de 2020, quinta-feira. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade no interdisciplinar. A gente começou a estudar aí o corpo humano, né? Então a gente vai começar a ver um pouco sobre as mudanças do corpo, né? Deixando de ser criança. E em matemática, a gente ia trabalhar mais algumas atividades com frações. Então vamos começar pelo interdisciplinar, páginas 144 e 145. Vamos lá para o livro então. Deixando de ser criança. Deixa eu aproximar mais. Você já sabe como os seres humanos dão origem a um novo ser. Depois que o bebê nasce, ele passa por diversas transformações. Mas até quando somos crianças? E o que acontece quando deixamos de sê-lo? Leia a entrevista com a médica pediatra e saiba mais. Então vamos lá, com a palavra. O que é adolescência e pré-adolescência? A adolescência é um período de transição entre o ser criança e se tornar adulto. Também é chamada de puberdade. A pré-adolescência é o primeiro desabrochar desse período. É quando começam a ocorrer transformações físicas que deixam o nosso corpo menos parecido com os das crianças. Quais são algumas dessas transformações físicas? Nas meninas crescem os seios, surgem pelos nas axilas e no pubis, aumenta o quadril e ocorre a menarca, ou a primeira menstruação. Nos meninos, surgem pelos espaçados pelo corpo. O pênis e os testículos crescem, a voz engrossa e o corpo está preparado para que ocorra a primeira ejaculação. E quais são algumas outras mudanças que ocorrem nesse período da vida? Entre outras coisas, são comuns as variações de humor. Ora estamos eufóricos e empolgados com nós mesmos, pois temos a convicção de que já somos bem crescidinhos. Ora, nos sentimos como crianças que ainda precisam de colo nesse mundo de gente grande e queremos nos isolar de tudo e de todos. Qual seria um último recado que você gostaria de dar? Temos de ter clareza de que a adolescência dura alguns anos. Não deixamos de ser crianças e nos tornamos adultos de um dia para o outro. E é bem possível lidar com todas as mudanças de maneira tranquila. A adolescência é como uma flor desabrochando. No início, temos as primeiras transformações físicas, algo como as primeiras pétalas de uma flor que estão se abrindo. Daí para frente, ainda há um longo caminho até toda a flor se abrir e se mostrar por completo, isto é, até nos tornarmos os belos adultos que seremos. Então aí, um texto de uma médica pediatra, né? A pediatra aí cuida de crianças e adolescentes, tá? Então ela entende bem do assunto sobre mudança física. Vocês estão aí no período que a gente chama de pré-adolescência, para entrar na adolescência, então já estão começando a ter essas transformações físicas. E segundo essa médica, as transformações não são só físicas, mas emocionais também. Tem hora que vocês se sentem crescidinhos, nossa, já tô grande, né? E tem hora que vocês se sentem crianças e precisam aí do amparo dos pais de vocês ou da família de vocês, tá? Agora leia o texto a seguir que fala sobre um tema da adolescência. Como ocorre e quais são as consequências da puberdade precoce? Problema pode atingir crianças muito pequenas, a maioria meninas, e exige atenção dos pais. Pouco mais de um século e meio atrás, as meninas tinham a sua primeira menstruação, conhecida como menarca, com uma média de 17 anos. A idade foi caindo com o passar do tempo e hoje está na faixa dos 12 anos. Atualmente, os manuais médicos estabelecem como dentro da normalidade o começo da puberdade a partir dos 8 anos nas meninas e dos 9 nos meninos. Nelas, o marco inicial costuma ser o surgimento das mamas. Neles, o crescimento dos testículos. Há indícios de que são cada vez mais numerosos os casos em que a largada para o processo de amadurecimento se dá antes da idade considerada adequada, ainda que os dados não sejam muito precisos. O que se sabe é que tem diminuído a idade do surgimento da puberdade e também a idade da primeira menstruação nas últimas décadas. Observa endocrinologista pediátrica Leila Pedroso de Paula, do Hospital de Clínicas.
Em algumas situações, a ciência consegue determinar o que provocou a puberdade precoce, mas na maioria dos casos trata-se de um mistério, um campo fértil para conjecturas, tá? Então, um texto falando aí que antigamente, né, mais de um século e meio atrás, um século é 100 anos, então mais de 150 anos, né, um século e meio, há mais de 150 anos atrás, né, as meninas, elas tinham a sua primeira menstruação por volta dos 17 anos. Atualmente, né, e já faz uns anos isso, tá? Isso inclui a geração da mãe de vocês, a minha geração e até a geração das avós de vocês. A idade que começa a puberdade, ela caiu para 12 anos, tá? Tem meninas que têm a sua primeira menstruação com 8, 9, 10, 11 anos, tá? Então, por volta aí dos 12, acaba acontecendo. E nos meninos também, a partir dos 9 anos, pode acontecer aí a primeira ejaculação, que é o marco da puberdade masculina, tá? Então, essa puberdade que eles chamam de puberdade precoce, na verdade, foi uma coisa que aconteceu com os anos, né? O ser humano, ele passou a ter esse processo de puberdade mais cedo. E já faz algumas gerações que acontece por volta aí dos 12 anos. Nos meninos, a partir dos 9, nas meninas, a partir dos 8, até mais ou menos os 12 anos, tá? Converse com os colegas. O que o texto informa sobre puberdade, tá? Então, aqui, o que era o tema do interdisciplinar de hoje? Na 1, queria que vocês fizessem uma síntese, tá? No caderno, você ia elaborar um quadro com 2 colunas, né? Meninos e meninas. E colocar os sinais físicos de mudança das meninas e dos meninos, o que sinaliza a chegada da adolescência, tá? Então, você faz um quadro, divide em 2 colunas, escreve meninos de um lado, meninas do outro, não importa o lado, tá? E você vai colocar as mudanças físicas, tá? Então, é mais aí uma reflexão para vocês terem em mente o que acontece com o corpo de vocês e o fato de ser normal. Nos meninos, quais são as mudanças que ocorrem, segundo o que a própria pediatra falou no texto, né? Surgem os pelos espaçados pelo corpo, né? Nos meninos também ocorre nas axilas, no peito, no rosto, né? Eles começam a ter a barbinha, né? O bigode e tal, na virilha. E também eles têm aí esse processo que indica o marco que marca aí, né? O início da pré-adolescência e da adolescência, que é a primeira ejaculação, tá? Então, essas são as mudanças físicas dos meninos. Das meninas, né? De acordo com a pediatra aqui no texto, ela mencionou que também surgem pelos nas meninas, tá? Nas axilas, no pubis, o aumento do quadril, a primeira menstruação, o surgimento dos seios, né? Das mamas. Então, aí vocês vão colocando no quadrinho de vocês os sinais físicos aí da mudança do corpo. E muitos de vocês vão se identificar porque estão passando já por esse processo, tá? Tudo é completamente normal e é importante que vocês sejam informados sobre as mudanças, porque algumas delas são dolorosas, né? A gente sente dor, né? E a primeira menstruação, ela causa cólica, ela dá dor, né? Então, é bom que vocês compreendam esse processo como algo natural da vida, tá bom? Então, é esse quadrinho que vocês têm que fazer aqui, não essa síntese que eles pedem. Aqui na 2, ele quer mais uma reflexão, né? O que o texto informa sobre a puberdade? Você pode escrever aqui embaixo, tem um espacinho em branco, pode deixar anotado aí. A principal informação desse texto é que há mais de um século e meio atrás, a puberdade ela aparecia por volta dos 17 anos e isso diminuiu com o tempo. Atualmente é a partir dos 12 anos, tá bom? Então, aí, essa é a principal informação que o texto traz pra gente, tá? Aí aqui, ó, tem um desafio. Em uma folha avulsa, elabore uma história em quadrinhos, um poema, um texto informativo para explicar o que você aprendeu sobre o final da infância e o começo da adolescência. Então, você vai escrever um textinho no caderno, tá? Você pode fazer um poema, ou você pode fazer um quadrinho, ou um texto informativo, explicando tudo que você aprendeu sobre aí a entrada para a adolescência. Vocês estão no fim da infância, tá? Na porta da adolescência já. Então, explicando aí o que você aprendeu sobre isso, como você se sente, quais são as mudanças pelas quais vocês estão passando,
tá? Expressar aí, então, através de um textinho. Pode ser um quadrinho, pode ser um poema, pode ser um texto informativo, tá bom? Pode fazer no caderno mesmo, não precisa ser numa folha avulsa, tá? Então, as atividades do interdisciplinar eram essas, eram mais reflexivas, tá? É bem interessante que vocês leiam esses textos com atenção, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a parte de matemática, trabalhar um pouquinho com as frações. Então, vamos lá. Aqui na página 159 e 160. Então, a gente ontem fez umas atividades, foi até a atividade 6 aqui, e hoje a gente vai continuar na atividade 7. Durante um mês do ano, os alunos das 3 turmas do 5º ano da Escola Augusto retiraram da biblioteca 300 livros ao todo. Os alunos do 5º ano A retiraram 40% do total. Os alunos do 5º ano B retiraram 25% do total. Calcule e complete a tabela. Então, vamos lá. A gente tem uma tabela com as porcentagens e a gente tem aí que calcular, tá? Então, são 300 livros ao todo. Se no 5º A foram 40% dos livros, como que eu calculo 40% de 120? Primeira coisa, transforma a sua porcentagem em uma fração. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. E aí, você pode fazer a regrinha de ouro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 sobre 100, você vai pegar os 300 livros, divide por 100, 300 dividido por 100, 3. E multiplica por 40, que é o número de cima, né? 40 vezes 3, 120. Então, número de livros retirados, 120. Do 5º B. 5º B foram 25%. De novo, a gente lembra das porcentagens? 25%, qual é a fração que representa 25%? Ah, é 25 sobre 100. Pode fazer sobre 25 sobre 100, que dá a mesma coisa. Mas a gente lembra que o 25% também representa 1/4, não é? Lembra que a gente fez as figuras, né? 50% era 1/2, o 25% 1/4, né? Então, 1/4 de 300. Aí é só dividir 300 por 4, vai dar 75, tá? E do 5º ano C, é o que sobrou. Então, você soma, ó, 40% mais 25% dá 65%, né? Então, quanto falta para chegar no 100%? 45. 40 mais 25 é 65. 100 menos 65, sobra aí 35% só que sobrou aí para caber para o 5º C. Então, você já tem a porcentagem, ó, 35%. E aí, você pode ou fazer sobre a porcentagem, ou somar a retirada de livros e tirar dos 300 do total para achar o número de livros retirados do 5º C. Então, você pega lá, soma 120 mais 75, dá 195. E 300 menos 195 dá 105, que é o resultado aqui do 5º C. Então, aqui estão todas as continhas que foram feitas, tá aqui do lado, para vocês, se vocês tiverem dúvida, e o quadrinho fica dessa forma. 8. Uma roleta tem 5 setores de tamanhos iguais, marcados com números de 1 a 5. Essa roleta será gerada. Registre a probabilidade em cada caso. Então, qual é a probabilidade de sair um número ímpar? Quantos números ímpares eu tenho? Eu tenho o número 1, o número 3 e o número 5. Então, são 3 números de 5, tá? Então, a probabilidade é de 3/5, né? 3 números ímpares de 5. Ou, isso em porcentagem dá 60%, tá? E de 20 ser um múltiplo do número que sair, tá? O 20 é divisível aí por 2, por 5, por 4, tá? E por 1 também, né? 20 dividido por 1 dá 20, né? Então, existem 4 chances em 5, né? Ele só não é divisível por 3, tá? O 20. Ele não é múltiplo de 3, tá? Então, a chance é de 4 em 5 de sair o 20 ser múltiplo do número que sair, tá? Ou 80%, tá? Aí aqui mostra como transformar, ó. 4 em 5, né? Você tem que multiplicar o número de baixo até chegar no 100, tá? E multiplicar o número de cima pelo mesmo valor, dá 80 sobre 100, que dá 80%, tá?
Números cruzados. Calcule e use os resultados das orientais para preencher o quadro. Um algarismo em cada quadrinho. Depois, calcule e use os resultados das verticais para conferir. Então, a gente tem aí um quadrinho, né? ABC, D, E, F. O ABC é horizontal e o D, E, F está na vertical. Então, aqui na letra A, ele quer o quê? 50% de 224. Qual é? 50% a gente sabe que é metade. Então, qual é a metade do 224? Eu só dividi 224 por 2, dá 112. Então, você põe aqui 112. 25% de 1.200. Calculando, né? 25 sobre 100, ou 1/4, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dá 300, tá? Então, 300. E 1/6 de 900. Divide 900 por 6, multiplica por 1, dá 150, ó, tá completinho o quadro. E aí, na vertical, você tem que fazer os cálculos também, ó. 10% de 1.310, tá? Divide 1.310 lá, né, por 100, multiplica por 10, ou você anda com a vírgula, né, de acordo com o zerinho, dá 131, dá certinho aqui, ó, 131. 3 meios de 70. Divide 70 por 2, multiplica por 3, dá 105. Certinho, 105 aqui na vertical. 20% de 1.000, tá? Dá 200. Certinho, 200. E aí, você consegue completar o seu quadrinho. Então, era só você completar aqui primeiro, tá? Os cálculos para depois completar o seu quadro, tá bom? 10. Marina e Gerson, cada um com seu próprio carro, estão indo de A para B, tá? Marina já percorreu 3/5 do percurso e Gerson percorreu 5/10. Qual deles está mais perto de B? Justifique. 3/5, pessoal, é maior que 5/10, tá? Porque 3/5 é mais que a metade de 3, é mais que a metade de 5. E 5/10 é metade. Então, a Marina está na frente, tá? O Gerson, ele tá aqui e a Marina tá aqui, tá? 3/5 é maior que 5/10. Confira a sua resposta localizando na figura a posição dos carros. Aqui, ó, tá posicionado. Estatística. Na turma de Renata, foi feita uma pesquisa com a seguinte pergunta. Qual é a sua fruta predileta entre uva, caju, abacaxi e açaí? Veja o quadro de setores com o resultado da pesquisa. Então, tem aqui a pesquisa, né? Tem a porcentagem do caju, da uva e do abacaxi. Então, foi feito com 30 alunos e a gente tinha que calcular as porcentagens. 10% de 30 é 3, 30% de 30 é 9, 40% de 30 é 12, e sobrou aí a porcentagem do açaí, que a gente não sabe. Era só somar tudo e ver quanto falta para 100, tá? 40 mais 30 dá 70, 70 mais 10, 80%. 100 tira 80, sobra 20%. 20% de 30 é 6, tá? Aqui embaixo tem os cálculos que foram feitos. Sempre que você for calcular porcentagem sobre um valor, você transforma primeiro a sua porcentagem em uma fração. Quanto é? Qual é a fração de 10%? É 1 sobre 10, tá? Ou 10 sobre 100. 1 sobre 10 é a fração simplificada. Qual a fração de 30%? 30 sobre 100 ou 3 sobre 10, simplificado. 40%. 40 sobre 100 ou 4/10, tá? Então, aí você consegue aplicar a regrinha de ouro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e acha todos os cálculos para completar a sua tabelinha, tá bom? Agora, complete de acordo com os resultados da pesquisa. A fruta mais votada foi abacaxi, com 12 votos. E a fruta menos votada foi a uva, né? Aqui só tem 3 votos, tá? 10% dos votos. Caju recebeu o triplo de votos de uva, tá? O caju foi 30%, a uva foi 10%, 30% é o triplo de 10% e 9% é o triplo de 3, né? 3 vezes 3, 9, tá? E fica assim, então, a atividade de matemática. Ela ia até aí, né? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!